Olá, boa noite. Olá, pessoal. Oi, amor. Boa noite, gente. Hoje mais uma live para vocês. Toda terça-feira tem live, né? E hoje a live vai ser para os adolescentes e para os pais também. Não deixa de ser para os adultos, né? Então, espero que vocês tenham passado bem, né? Que essa semana esteja muito boa. Então, terça-feira de chuva, não sei se está chovendo por aí. Boa noite, pai, Gabriel, a Wesla, Roseli. Estão me ouvindo bem? Estou aqui com, né, agora mais equipada, né, graças ao meu patrocínio. Muito obrigada, pai. Da última vez a live ficou meio picotada, né, em relação a som, e ele me emprestou o equipamento dele, então, muito obrigada. Vou deixar um pouquinho o pessoal entrando. Então, conforme eu disse, hoje, né, a gente está seguindo aí com as lives. Sou adolescente agora, Gabi, e hoje nós vamos falar sobre redes sociais, né? As redes sociais te dominam ou vocês dominam elas, né? Então, é uma coisa muito importante a se falar nesse momento, né? De quais os tipos das redes sociais, o que o pessoal tem mais usado, né? E para isso eu tive ajuda dos meus pacientes adolescentes, do meu irmão que é adolescente, dos pais, né, que é muito importante. Então, vou esperar o pessoal entrar. Boa noite, Vitor, tudo bem? E é assim que entrar um pouquinho mais de gente, se vocês mandar o aviãozinho para pessoas que acham que vão curtir essa live, né? Então, minha proposta é falar, bater um papo mesmo, dividir com vocês algumas informações, dar algumas dicas, né? Então, fiquem à vontade para interagir, perguntar, né? Isso é muito importante. Estou aqui para ajudar vocês, para informar, né? Então, é isso aí. Deixa eu esperar o pessoal entrar. Boa noite, Lídia. Boa noite, Marta. Muito bem. Como eu falei para vocês, a proposta é fazer lives toda terça-feira, né? Então, eu estou intercalando em relação a essas lives, sempre uma live de um assunto mais abrangente, né? Que engloba todos os públicos. Então, na semana passada, eu fiz uma live sobre relações tóxicas. O pessoal gostou bastante, né? Boa noite, Ju. Então, essa é a importância de falar sobre assuntos que muitas vezes a gente pensa que uma relação tóxica é só num relacionamento conjugal, né? E não é o caso. Relações tóxicas existem em diversos tipos de relações. Então, para quem não conseguiu ver a live na semana passada, está gravado lá na meu IGTV. Já fiz uma de adolescente também, explicando um pouquinho da importância da terapia na adolescência, também está gravada. E iniciei as minhas lives esse ano falando um pouquinho, planejando o seu 2021. Né? Então, toda terça-feira aí vai ter um assunto muito interessante para a gente poder abordar, tá? Então, gente, conforme o pessoal for entrando, a gente vai comentando, interagindo, perguntando, fiquem à vontade, tá? Então, em relação às redes sociais, né, o que a gente pode falar? Existem muitas redes sociais hoje, né? Então, umas mais utilizadas pelo público adulto, outras utilizadas pelo, né, adolescente, né?
Gente, tá travando. Vocês estão me ouvindo? Tá tudo certinho? Deixa eu só dar uma olhada aqui. Acho que voltou, gente? Tava travando, acho que agora voltou. Só me falem se tá tudo certo, se vocês estão me ouvindo. Boa noite, Roberta. Boa noite, Lilian. Boa noite, Dri. Voltou? Ok. Bom, gente, eu não sei, deve ter algum problema em relação à minha internet, eu não sei o que está acontecendo. Então, se travar, se o som estiver ruim, vocês me falam, tá bom? Boa noite, Loreta. E agora, voltou? Tá travando ainda ou não? Só dá um joinha falando que tá ok. Pode ser. Aqui não tá tão forte, mas em alguns locais tá, né, pai? Boa noite, Lívia. Bom, então vou começar, tá? Então, quem entrou agora, fiquem à vontade para interagir, perguntar. Então, hoje o tema é sobre redes sociais e a minha intenção é ajudar os adolescentes e também os pais em relação às redes sociais, tá? Então, como eu estava falando, hoje em dia, algumas redes sociais são mais utilizadas pelos adultos, outras por adolescentes, enfim, descobri várias, né? E eu consegui listar algumas mais utilizadas, né? Entre os adolescentes, disparado o TikTok, né? Que eu acredito que é uma rede social que todo mundo conhece, de vídeos, dublagens, imitações, enfim. Né? Então, o TikTok, o WhatsApp, o que inclui os grupos de WhatsApp também, o Instagram, o Face eu percebi que é o pessoal, mais os adultos, né, que utilizam, mas alguns adolescentes também utilizam, mas mais o Instagram, o Twitter, né, e o YouTube. Eu acho que essas são as principais redes sociais. Eu tive acesso a algumas outras, né? Por exemplo, o Discord, que é uma rede social como se fosse um Skype de interação, onde os adolescentes conversam, criam grupos de conversa. E também, eu sei que tem alguns jogos que possibilitam que eles se conversam, né? Então, são muitos, né? Muitas opções e muitos tipos de redes sociais. Então, o que eu listei aqui para vocês são as principais, que é o TikTok, o WhatsApp, os grupos de WhatsApp, Instagram, Face, automaticamente o Messenger, né, que é a comunicação, né, a troca de mensagens também pelo Messenger, o Twitter e o YouTube, né, no caso. O que eu separei para vocês que eu acho que é importante a gente comentar um pouquinho, né? Eu vi que a Elisângela entrou, o Oséias, muito bem, boa noite. Fiquem à vontade para me perguntar, para, né, compartilhar alguma experiência que é importante. Boa noite, Aline. Então, é o seguinte, o que eu preparei? Falar um pouquinho do lado bom das redes sociais, que tem sim, a gente não pode generalizar e falar que tudo é ruim, tudo prejudica. Vamos falar um pouquinho do lado ruim também das redes sociais. E depois eu quero falar um pouquinho sobre como os pais podem entender melhor em relação a essas redes sociais, como orientar melhor os seus filhos em relação a isso. E também minha intenção é orientar os adolescentes, o que é muito importante. Tá? E conto com a ajuda de vocês. Qualquer coisa que souberem, quiserem compartilhar, fiquem à vontade. Boa noite, Fabi. Então, é o seguinte, em relação a todas as redes sociais, eu acho que de lado bom, a gente pode falar muito da comunicação, né? E da facilidade, praticidade de se comunicar. Então, são algumas redes sociais têm, né, essa facilidade, essa praticidade da comunicação. Então, a gente se fala, se vê, e isso não existia há muito tempo atrás, né?
Aprendizado. Nós aprendemos muito nas redes sociais, porque tem muitas informações, né, construtivas. Estamos falando do lado bom. Então, buscamos informações e aprendemos muito com essas informações. Diversão, que é importante também, é um momento de diversão, da gente se distrair, da gente dar risada, né, o que é muito bom. O compartilhamento de coisas boas, mensagens motivacionais, histórias inspiradoras, né? Vejo muito disso, já utilizei e eu sempre utilizo, né, as redes sociais para poder passar coisas boas, informação para vocês, principalmente aqui pelo Instagram, né? Então, compartilhar coisas boas, mensagens motivacionais, histórias inspiradoras. É um momento, além de diversão, é um momento, pode ser também um momento de distração, de relaxar, tipo, é um momento meu que eu tô aqui, né, tô vendo minhas coisas, tô vendo minhas fotos, o que é muito bom também. Conhecer pessoas novas, então fazer amizades, ter contato com pessoas diferentes, né, e isso possibilita a gente ter contato com pessoas de diversos lugares do país, do mundo, o que torna uma interação muito interessante, uma troca de cultura muito interessante, né? Também seria bom essa parte de conhecer um pouquinho a rotina das pessoas e de repente se interessar, se motivar a fazer alguma coisa, né? Então podemos pensar desse lado bom também. Informação em tempo real, né? Faz com que a gente consiga se atualizar, claro, de fontes confiáveis, o que é muito importante, que eu vou falar um pouquinho para vocês também, né? E eu acho que o lado bom, fiz um resumão, né, do lado bom das redes sociais, mas eu acho que quem tiver um lado bom das redes sociais que queira compartilhar aqui comigo, com a gente, né, eu agradeço muito. Vi que está entrando o pessoal aqui, o Oséias, a Fabiana, a Adriele, a Sara, a Mel, o Duvaldo. Boa noite, viu, pessoal? Para quem eu não falei. Então, de repente, quem quiser compartilhar mais lado bom, boa noite, Igor. Pode ir falando que eu estou atenta aqui aos comentários, tá? Agora, falar um pouquinho do lado ruim, né? O que muitas vezes atrapalha em relação às redes sociais, o que a gente precisa tomar cuidado, na verdade, né? Tanto os pais como os adolescentes, como os adultos também, né? Fake news, gente, muito complicado. Tem muita notícia que rola por aí que não é verdade. Então, precisamos sim estar atentos a observar se a notícia é verdadeira, ter acesso a fontes confiáveis, não ficar espalhando notícias, principalmente o que acontece muito, que eu vejo, é em grupos de WhatsApp. Né? Então, em relação à vacina do Covid, em relação à pandemia, em relação a muitos outros assuntos, então, recebe uma notícia no WhatsApp e já compartilha para todos os grupos. Calma, veja se é verdadeira aquela informação. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. E passar informação que não é verdadeira adiante é muito complicado. Então, pensem nisso. Hackers, né? Que a gente sabe que existe aí nesse mundo virtual, pessoas que pegam dados, se aproveitam das suas informações, entram na sua vida, se passa por você. Então tem que tomar muito cuidado com isso também. Os perfis fakes, né? Que existem sim em todas as redes sociais, Face, enfim, né? Instagram, a gente fala que as pessoas, né, que stalkeia, que vai lá, entra na conta do outro para poder saber, mas não quer que o outro saiba que é você que está vendo. Então, tomar muito cuidado com esses perfis fakes, não confiar. Né? Viu que não conhece a pessoa, já desconfia, né? Então, esse é o lado ruim aí, um pouquinho aí das redes sociais. Boa noite para quem está entrando. Muito, gente. Bem,
Acho que é por conta na hora que eu continuo, que aqui para mim tá... Oi, Isa, boa noite. Eu acho que agora voltou. Voltou, gente? Só dá um ok. Tá travando. Esperar um pouquinho que vai voltar. Oi, Milene, boa noite. Tá certo agora, gente? Tá todo mundo me ouvindo? Voltou? Às vezes está travando por conta da internet, aí vocês vão me falando, tá bom? Obrigada. Continuando então. O lado ruim das redes sociais. O que eu acabei de falar foi em relação aos perfis fakes, para a gente tomar cuidado, porque ser enganado, isso é muito complicado, né? A pessoa se passa por outra, engana você, e você pode ser lesado de diversas maneiras. O vício mesmo em relação às redes sociais, que a gente tem que... Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Então, tá muito tempo no celular, fica muito tempo no Instagram, em qualquer rede social. Presta atenção nisso. Faça com que isso não se torne um vício, que senão te prejudica demais. Lado ruim também seria a parte da exposição exagerada, né? Às vezes as pessoas se expõem demais, expõem muito a vida, expõem família, e isso é muito perigoso, né? Essa exposição pode gerar problemas de sequestro, roubo, enfim, a pessoa sabe onde você está, o que você está fazendo, com quem você está. Então, a exposição exagerada também é um fator bem complicado. Usar a imagem do outro, né? A imagem do outro é complicado, isso acontece muito. Isso acontece muito nessa parte de perfil fake, eu pego uma foto de uma outra pessoa, enfim. Né? Então tem que tomar cuidado nas imagens que você posta, que pode ser usada por outro, e ficar bem atento a isso também. Muitas vezes a gente se depara com vídeos e imagens sensíveis e conteúdo inadequado. Às vezes tem lá a informação que, se para você que é sensível, isso é um conteúdo sensível, aí você clica e vê, mas eles avisam, mas às vezes não. Então, às vezes tem vídeos de maus tratos, isso é uma coisa terrível, então não é uma coisa legal. Uma coisa que eu achei bem interessante, que me falaram, inclusive, foi até paciente que me falou disso, um lado ruim de rede social, seria a padronização do que seria normal. Então, é muito exposto em rede social o que seria o ideal, o que seria o mais bonito, né? Então, o corpo perfeito, o relacionamento perfeito. Então, não existe padrão, né, gente? Cada um tem a sua essência, a gente não tem que se basear na imagem. Claro, existem inspirações, a gente pode se inspirar em outras pessoas, mas não tomar aquilo como verdade e ter essa ideia de padronização do que seria normal, tá? Parte de rotular, né, rotulação, julgamento, acontece muito isso. As pessoas expõem muita opinião, e principalmente nessa parte de política, religião, futebol, enfim. E tem muito julgamento, muita gente querendo dar opinião e não respeitar a opinião do outro. Então, às vezes, a pessoa está expondo o seu ponto de vista, mas o outro não aceita, vai lá e gera discussão, enfim. Né? E, inclusive, até dependendo do posicionamento, até cancelado conta. Né? Em relação ao Twitter, tem a cultura do cancelamento, que é dependendo do comentário, enfim. Eu vi um pessoalzinho que entrou aqui agora. Muito bem, a Duda, o Léo, a Rô, China. Obrigada, China. Obrigada pela presença aí de todos. Que mais, gente? Comparação. Rola muita comparação em rede social, né? O que é bom, o que não é, o que é certo, o que não é, o que é normal, o que não é, o que é saudável, o que não é, enfim. Né? Muitos conteúdos que não agregam,
polêmicas, muita homofobia, preconceito, machismo. Então, tudo, praticamente tudo, é falado em rede social, né? Então, isso é um pouquinho de um lado obscuro que eu digo, né? Das redes sociais. Então, tem coisa muito boa e também tem coisa muito ruim. Então, por isso que a gente tem que saber filtrar, saber entender o que realmente está acontecendo, né? E aí, o que eu queria falar um pouquinho agora? Primeiro, falar um pouquinho com os pais, né? E com os adultos que estão aí vendo a live. Em relação a algumas sugestões de algumas ações a ser tomadas pelos pais. É importante, sim, saber o que o seu filho acessa, quais as redes sociais que ele tem conta. Eu conversei com um paciente meu e ele me disse assim: Gabi, eu não acho legal quando os pais bloqueiam, proíbem, limitam. Realmente tudo que é limitado gera uma frustração, né? Só que eu acho que isso é o extremo. Eu acredito que os pais têm que ter conversa muito aberta com os adolescentes e falar, sim, quais os conteúdos que podem ser acessados, né? O porquê de outros não serem, né? Tem que ter um diálogo. Então é importante isso, é mostrar que esse mundo virtual, as redes sociais, pode ter muitos benefícios e podem ter muitos malefícios. Então, primeira coisa, pais, conversem com seus filhos. Entendam, muitas vezes, o porquê que eles ficam tanto tempo no celular. Isso é preocupante. Às vezes eles não entendem. Poxa, mas eu não tenho o que fazer, eu estou sem aula. Mas tem muitas coisas para fazer. Não é só ficar no celular, não é só ficar jogando, não é só ficar nas redes sociais, não é só ficar nos grupos de WhatsApp, né? Então, primeira coisa, os pais têm que saber das redes sociais que os filhos utilizam. Contas, sim, têm que ser privadas, tem que ter acesso aos seguidores, né? Em se tratando de adolescente, né? Todos são menores de idade, então, assim, entender que o controle dos seguidores tem que ser uma conscientização por parte dos pais. Manter a conta privada, só adicionar pessoas que conhece. Desconfiou, né? Conversa com o filho, quem que é essa pessoa? Porque a gente sabe que tem muitas vezes que as pessoas são maldosas ao ponto de conversar com menores de idade, enfim, isso é muito perigoso. Então, fique o mais próximo possível dos seus filhos em relação a isso. É muito importante essa parceria, né? Ficar atento, quanto tempo meu filho está ficando online? Quais redes sociais que ele fica mais? Ele tem se exposto muito? O que ele tem postado? Né? Isso é muito importante também avaliar. Né? Não é encheção de saco, gente. Alguns adolescentes falam: poxa, mas eu não tenho liberdade. Tem que ter uma consciência, né? Seus pais se preocupam muito com vocês. Então, é uma forma de proteção, né? Não é para reprimir, não é para... meu pai e minha mãe não deixam eu fazer nada. Não, é uma proteção. Para isso que tem que ter a conversa e a conscientização, né? Mas por que eu não posso mexer nessa rede social? Por conta disso, disso, disso. E não só, não, porque não. Não tem esse negócio do porquê não. Explica. Tem essa vontade de explicar, né? E ter o entendimento também. É verdade, né, Sara? A gente tem que... em relação à live que ela tá falando. Obrigada, viu, minha querida? Tô com saudade de você. Eu vi que o Gabriel entrou também. Boa noite, Selma, Rê. Outra coisa, gente. Perfis de pessoas mais velhas para seguir os menores. Né? Tomar muito cuidado com isso. Não conhece a pessoa? Não segue. Restringe. Tem esse acompanhamento. Viu que é uma conversa estranha? Pare, fale, né? Os pais têm que estar atentos a isso também.
Então, as ações a ser tomadas pelos pais, praticamente, pelo que eu vi e pelo que eu montei aqui, é baseada no diálogo. Estar sempre presente, querer saber o que está acessando, por que está acessando aquilo, né? Se existem grupos, quais são esses grupos? Quais as pessoas estão nesses grupos, né? Relacionado a grupos de WhatsApp, né? TikTok, que tipo de vídeo que está fazendo, né? Que eu sei que tem seguidores, pessoas que assistem. Então, tá atento mesmo aos conteúdos. Twitter, né? Para que usa o Twitter? Se manifesta de alguma forma? É para ver a opinião e informação dos outros? Então, pais, estejam atentos de uma forma protetora, né? Se precisar restringir, tá vendo que tá demais o uso das redes sociais, né, da tecnologia, fala o quanto isso pode ser nocivo, né? O quanto isso pode virar um vício. E procure outras atividades para os seus filhos fazerem. Tenham essa proposta diferente. Sai do celular, sai do jogo. Eu sei que em tempos de pandemia é muito mais complicado, né? Mas existem outras coisas, outras atividades para fazer em casa. De repente até alguma atividade em família. Propõe isso. Sai um pouco do quarto, né? Muitas vezes os pais falam, poxa, mas meu filho não sai do quarto. O que ele está fazendo lá? Né? Procura saber. Fiquem presentes na vida do filho de vocês. A Lilian está falando aqui, o adolescente tem senhas no celular. Como resolver isso? Pois eu acho que a privacidade é uma coisa assim, com o adolescente é complicado, né? Mas eu acredito que os pais, eles têm que ter acesso, sim, à senha de celular. Por quê? Porque ele precisa ter controle do que está acontecendo. Então, se caso tiver senha e você não sabe, pegue o celular, faça senha e faça uma senha só, né? Eu não sei se tem algum aplicativo, eu não sei se alguém tem conhecimento de algum aplicativo em relação a esse tipo de senha, porque eu acho que isso é baseado muito na conversa, né? Acredito sim que os pais têm que ter a senha de celular dos filhos, e se não tem que ter uma conversa muito séria e falar que tem que ter acesso, tá? Então, não adianta só tomar o celular. A gente tem que ter as mesmas senhas, estabelecer essa relação de confiança e os pais passarem o quanto ficar muito tempo nas redes sociais ou no celular é prejudicial, tá? Então, é sempre na base da conversa mesmo. Então, quem tiver sugestão de alguma coisa em relação ao aplicativo, pode compartilhar, se sentirem à vontade, tá, gente? Perguntas, eu tô aqui ligadinha. E também, se tiver dúvidas pós-live, os pais quiserem me perguntar, fiquem à vontade, tá? E agora, meus adolescentes queridos, né? A gente tem que prezar muito a segurança de vocês. Então, tomem cuidado. Ficou na dúvida? Investiga. Conversa com seu pai, com a sua mãe, ou com seu irmão mais velho. Eles precisam saber que você está ligado nisso, né? Então, viu que alguma coisa estranha? Isso aqui não está legal, eu acho que eu vou bloquear. Mas coloque os seus pais, eu acho que coloque os seus pais sempre informados do que estranho acontece ou de algumas coisas que vocês têm feito ou comportamentos que têm visto que não seja saudável, tá? O Gabriel está falando aqui, eu acho que a privacidade tem que ter essa relação entre o que o filho vê e faz, tem que ser resolvida numa boa relação entre pais e filhos. Digo isso porque já sofri muito com isso. Com certeza, né? Tem que ter privacidade, mas tem que ter muito amadurecimento e uma confiança muito grande entre os pais e os filhos. Por quê?
Se é combinado uma coisa e não é cumprido, aí fica complicado. Então, tem que estabelecer essa relação de confiança, né? Então, concordo aí com o que o Gabriel falou. Tem que ter privacidade, mas tem que ter um entendimento, né? Tem que ter uma boa relação. Tem que estabelecer uma relação de confiança. E é possível, sim. Vai falar assim, isso não é possível com adolescente. Né? É sim, é possível em qualquer tipo de relação. Então, muito obrigado pelo comentário, viu, Gabriel? O que está na rede muitas vezes não é real. Tomem muito cuidado com isso, procurem saber, interagem com pessoas. Nossa, eu vi essa notícia, será que é verdade? Pai, mãe, é verdade. Procurem fontes confiáveis, né? Não acreditem em tudo que é falado, tomem muito cuidado com isso. A importância de manter as contas privadas para a segurança de vocês, tá? Os pais, gente, eles se preocupam porque eles não querem que aconteça nada de ruim com vocês. Então não é, tá pegando no meu pé, quer saber da minha vida. Eles se preocupam, acontece muita coisa doida lá fora, né? Esse mundão não tá fácil. Então, é preocupação, e essa preocupação é pertinente ao mundo que vivemos hoje. Poderia ser melhor? Poderia, mas a gente tem que redobrar, triplicar o cuidado. Então, não pensem, adolescentes, que seus pais, me sufoca, eu não posso fazer nada. Tudo é uma questão de conversa, e a preocupação deles é o cuidado que eles têm com vocês, muitas vezes a insegurança e o medo de acontecer alguma coisa com vocês. Então, confie, converse com seus pais. Isso é muito importante, estabeleça essa relação de confiança. Adolescentes, o seguinte, quanto tempo que eu fico online? Quanto tempo eu fico nas redes sociais? Vamos pensar um pouquinho nisso. Será que isso está me prejudicando? Toma consciência. Será que eu estou perdendo tanto tempo nas redes sociais e estou deixando de viver outras coisas? Eu estou jantando, eu estou no celular. Poxa, janta, está com a família, esteja presente. Deixa o celular um pouco de lado, né? Pode ser que vocês estejam perdendo interações valiosíssimas, conversas valiosíssimas, insights, enfim. Tome consciência se isso está te prejudicando ou não. Se eu fico muito tempo ou não. O que eu estou acessando nas redes sociais? Isso está me trazendo algum benefício? Né? Eu estou estudando, eu estou buscando alguma informação? O que eu estou fazendo? Então, é muito importante também. Né? Eu acabei de falar a importância de viver o mundo real. O que acontece? O que está acontecendo à minha volta? Sai um pouco da telinha. Né? O que acontece à minha volta? Deixa eu ver se meu pai está bem, se minha mãe está bem, se meu irmão está precisando de alguma ajuda. Essa interação é importante, né? A gente tem que deixar um pouco de lado o mundo virtual e viver mais o mundo real, gente. Não passar dados pessoais, por favor. Não pode passar onde mora, número de celular, para pessoas que não conhecem. Para não sair do controle, né? Essa parte de segurança a gente tem que prestar muita atenção. E, principalmente, conversem com seus pais, né? Tenham seus pais como seus amigos, como seus aliados, isso é muito importante. O diálogo sempre é o melhor caminho, o combinado sempre é a melhor solução, né? Então, se todo mundo fizer a sua parte, eu acho que dá para continuar a acessar as redes sociais, se divertir, se comunicar, conhecer as pessoas, mas de forma segura. É isso que é importante, muito, muito importante. Bom, gente, eu falei tudo já em relação à live, falei um pouquinho aí. Se alguém tiver alguma dúvida, se alguém tiver algum comentário, fiquem à vontade, estou aqui para responder vocês, para a gente compartilhar algumas experiências, né? De repente, se tocou aí
não necessariamente adolescente, mas os pais, os adultos que, nossa, realmente estou ficando muito tempo no celular, não está legal, né? Posso estar perdendo algumas oportunidades. Então reflitam sobre isso, né? É importante viver, né? Ter o contato com a vida real e não só com a virtual. Né? Quando a gente está longe, quando a pessoa mora longe, é o melhor artifício que tem para a gente se comunicar, para a gente se ver. Mas quando a gente mora dentro da própria casa, né? Tenha o contato visual, converse, pergunte como é que foi seu dia, né? Não é mil maravilhas todos os dias, às vezes tem conflitos, mas valorizem esses momentos juntos. Se é uma hora da refeição, se é a hora do jornal, se é um momento antes de dormir, né? Interajam, conversem. Isso é muito bom. Bom, gente, eu já falei tudo que eu tinha para falar nessa live aí de hoje sobre as redes sociais. Eu espero que eu tenha orientado um pouquinho vocês. Dúvidas, me procurem, né? A terapia, o quanto é importante a terapia para os adolescentes também, o quanto eles expandem, o quanto eu percebo que eles estão abertos às transformações, isso é muito bom, né? E o quanto é gratificante, né? Eu particularmente gosto muito de atender os adolescentes, tenho um amor tremendo por eles. E os pais também, que eu ajudo muito, que eu falo que é uma parceria muito grande e gratificante. Poder fazer parte da evolução dos adolescentes e também de poder orientar os pais, porque a gente sabe que é uma fase bem desafiadora, né? A pré-adolescência, adolescência, enfim. Então, ainda não defini o tema da próxima live dos adolescentes. Então, depois eu vou fazer algumas enquetes aí no Instagram. Então, adolescentes, pais, fiquem ligados. Próximo, quem vai escolher serão vocês, né? Vou dar algumas sugestões. E próxima live, próxima terça-feira. Deixa eu só ver aqui qual que é a data, né? Só para a gente poder ver direitinho. Deixa eu só ver aqui. Hoje é 2. Próxima live, terça-feira, dia 9 de fevereiro. E essa live eu vou falar um pouquinho sobre romantização dos ciúmes. Tá? É uma coisa assim, não tão relacionada às relações tóxicas, mas fala um pouquinho, é um assunto bem legal, tenho pesquisado bastante. Então vai ser sobre romantização dos ciúmes. E durante a semana eu vou explicando um pouco melhor para vocês, refletirem, de repente trazer algum conteúdo, tá? O Gabriel está falando aqui, os pais também devem tomar cuidado com o que trazem para casa e em como isso afeta a criança ou adolescente. Muitas vezes os filhos se alienam por ser o único refúgio deles. Sim, é importante essa informação também, né? O que os pais trazem para casa, né? Como eles interagem entre si, essa parte de briga, discussão, até mesmo diálogos, né? Tomar cuidado com esses conteúdos, porque isso pode sim afetar a criança ou adolescente. E os filhos acabam ficando no mundinho deles e se afastando dos pais. Então, pais, fiquem atentos a isso. Muito boa informação do Gabriel também. Viu? Fiquem atentos. Eu entendo que a intenção dos pais é sempre acertar, é sempre fazer o melhor. Mas prestem muita atenção no comportamento dos seus filhos. Ah, é normal, ele fica muito tempo, ele fica muito tempo no celular, ele é muito tímido. Não, prestem atenção. Tá? Isso que o Gabriel falou é muito importante. Sara, Gabi, muito boa essa live. Um beijo no coração, um beijo, minha querida. Saudade de você. Espero que você retorne aí para a gente poder continuar com o trabalho. Boa noite, Ana. Agradeço, Dri, por ter participado. Então, gente, é isso, tá? Pais, prestem mais atenção nos seus filhos. Adolescentes, por favor, conversem mais com os pais.
se abrem mais para eles, fala o que incomoda, coloca o coração para fora, isso é importante. Tá certo? Obrigada, meu amor. Gratidão a todo mundo pela presença, foi uma ótima live. Obrigada, Rô, gratidão. E, então, próxima live, dia 9 de fevereiro, terça-feira, sobre romantização dos ciúmes, tá? Para quem não viu as outras lives, estão todas gravadas no IGTV. Algumas pessoas já me falaram que não ia conseguir ver ao vivo, mas confere que tá tudo lá. Obrigada, pai, ajudou muito o microfone. Eu acho que o que não colaborou muito hoje foi a internet, né? Mas muito obrigada, ó. Estou chique agora de microfone. Obrigada, querida. Beijo também no teu coração, viu, Aline? Que bom que você está aprendendo muito. Beijão, Selma. Então, amigos, família, amor, pessoal do trabalho, pessoal da Bioáudio, gratidão pela presença de todos vocês, pais, adolescentes, meus pacientes, e até a próxima live. Um beijo!